Bom dia, bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Estamos nesta segunda-feira, iniciando mais uma semana. Esta semana de oração e gestos concretos para com as vocações sacerdotais. E nesta segunda-feira a liturgia nos apresenta o chamado terceiro anúncio da paixão de Jesus. O anúncio da paixão de Jesus significa, de forma especial, Jesus tentando colocar os discípulos e principalmente os apóstolos com os pés no chão, porque eles estão seguindo Jesus, mas estão seguindo alguns deles por interesse, por imaginar que nesse reino eles terão cargos, serão primeiros, segundos ministros e etc. Ou seja, aquela eterna mania de se tornar muitas vezes puxa-saco de político, imaginando que quando ele eleito for, ele então nos dará um emprego, nos dará um cargo, nos dará algumas regalias e seguranças. E Jesus, para evitar que isso aconteça com o seu grupo, ele faz 3 anúncios da paixão. E no contexto desse terceiro anúncio, desse dia de hoje, Jesus fala da traição que ele vai sofrer por parte dos homens. Ou seja, a paixão acontece porque ele será traído, ele não será entendido, compreendido na sua tarefa, na sua missão, e o seu reino não será desejado por alguns que muitas vezes querem desse reino tirar privilégios e tirar proveito. E é claro que Jesus ele chega no meio de um grupo de pessoas, reúne alguns discípulos dentro do povo que está sedento por essa libertação, sedento da libertação do jugo do poder romano. E é justamente esses que depois vão condenar, porque não conseguem perceber na ação de Jesus essa libertação, porque na hora H eles vão abandonar o projeto de Deus para satisfazer a sua própria fome, a sua própria sede. Na hora H, o projeto de Deus vai ser deixado de lado por aquilo que nós dizemos para poder salvar a própria pele. E muitas vezes nós também, hoje, ainda fazemos isso, nós até queremos mudança, brigamos por ela, dizemos o que tem que ser feito, como tem que ser feito. Só que muitas vezes nós queremos essa mudança desde que não mexa comigo, desde que eu não esteja envolvido, desde que a mudança aconteça sem haver necessidade de eu estar me desinstalando. E então é justamente esse cuidado que Jesus pede, cuidado com o diabo e as suas tentações, porque a luta é grande e é só mesmo Deus para poder então, na sua força, com o seu poder, resolver a questão. E Jesus, ele não fica isento do imposto, que é justamente a questão que eles colocam, justamente porque ele não quer esses privilégios. Jesus, ele não quer se colocar como diferente do seu povo. Ele quer mostrar para o seu povo que ele em tudo está se fazendo igual. Ele, sendo Deus, se coloca junto com eles em pé de igualdade. Por isso então ele também vai pagar o imposto, mostrando também que muitas vezes a própria dominação internacional, por interesses comerciais e etc., acabam não atendendo à necessidade de um povo, à necessidade dos filhos de uma nação, de uma pátria. Então, por isso, a questão das moedas. Mas Deus é aquele que atende
a necessidade dos seus filhos. Por isso, então, o dinheiro, a moeda, ela é tirada da boca do peixe, e Jesus, então, pede que Pedro pague o imposto devido por ele, e o imposto também do próprio Pedro, dizendo para Pedro que o seu segmento, a sua missão, não é ser diferente, mas é fazer a caminhada do seu próprio povo. Então, nesta segunda-feira, esse terceiro anúncio da paixão, Jesus, então, ele como que se configura como o ser humano, ele se torna mais do que nunca um de nós, mesmo que seja na dor, no sofrimento, ou até mesmo na dificuldade de se pagar o imposto, de ser fiel àquilo que as leis nos colocam, e sendo um de nós, ele pode então nos levantar, pode nos dar forças para que nós possamos vencer tudo aquilo que não deixa os filhos serem realmente filhos de Deus. Tenham todos uma ótima segunda-feira.